Por que você deveria ter um sino dentro da sua casa? Pois é, um sino. Você deve estar pensando assim, gente, mas essa menina tá maluca. Por que ela tá falando comigo que eu tenho que ter um sino dentro da minha casa? Pois é, gente, eu vou te falar uma coisa com você. As coisas, todos os objetos que você tem dentro da sua casa, você entendeu? Ele acaba soltando uma certa energia, uma certa frequência, você entendeu? E por isso a gente não pode levar qualquer tipo de coisa para dentro da casa da gente. E algumas coisas, assim, a gente não entende muito bem. Por que é que essas coisas foram proibidas, você entendeu? Você sabia que é proibido você bater um sino? Você sabia que é proibido? É proibido, você não pode bater um sino não, tem muitos lugares aí que não bate mais sino. Você pode ver que a maioria dos sinos, eles foram substituídos por sirenes ou aquelas sinetinhas, não é verdade? Mas um sino, bam, 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 esse daí você não vê muito tocar. É uma igreja ou outra que toca aquele sino, aquele ressoar que faz bum, bum, dum, dum, dum. Não é? Vai crescendo assim o ressoar dele. Você não ouve mais tocar. Por quê? Porque ele é proibido. Você entendeu? É proibido tocar o sino. E você já parou para pensar? Você já falou assim, gente, mas por que não pode tocar o sino? Se pergunte isso. Se pergunte isso aí, por que não pode tocar o sino? Eu quero que você responda essa aí pra mim agora. Você aí que fala aí, que você é, quer saber? Põe a resposta aí abaixo aí pra mim aí. Por que não pode bater o sino? Fala pra mim. Você entendeu? Mas agora eu vou te explicar pra você o porquê. Mas antes disso eu vou falar com você. Pra você curtir esse canal, deixa seu coraçãozinho, entendeu? Pra mim, seu coraçãozinho pra mim aí, você entendeu? Deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, dê sua opinião. Vamos falar pra você, olha, o sino, gente, antigamente, né, quando eles ia colonizar, fazer uma vila, né, alguma coisa, a primeira coisa que eles punham nesse local era o quê? Era uma igreja e um sino. Mas os sinos de antigamente da igreja, eles não são igual aos sinos de hoje em dia. Aqueles sinos ali, eles eram feitos de material nobre, eles eram feitos de cobre, igualzinho essa pulseirinha minha aqui, ó, feito de cobre pesado, você entendeu? E que tinha aquele sinete lá que batia nele, que dá aquele barulho de ressonar, você entendeu? E tem as horas certas que o sino bate, não é verdade? O sino, ele serve para poder alertar as pessoas e tem até a linguagem dos sinos, você entendeu? Tipo assim, uma badalada equivale a alguma coisa, 2 badaladas alguma coisa, 3 badaladas, tem a linguagem dos sinos, você entendeu? Se você não sabe, depois você procura aí na internet, que você deve procurar e deve achar a linguagem dos sinos. E você nunca se perguntou assim, gente, mas por quê? Que em todo lugar que esse povo vai fazer uma cidade, fazer um lugar, eles põem um sino, por que seria isso? Olha só, vou te falar uma coisa pra você. O sino, esse sino pesado de antigamente, ele ressoa a 432 Hz. Pois é, 432 Hz, gente, que é o ressoar de um sino, desse sino que eu tô te falando com você, que é um sino, né, desse pesadão, que é os que foram proibidos, você entendeu? Esse ressoar de 432 Hz, ele tá aqui, ó, vou te mostrar vocês na tabela das emoções, olha aqui, ó, olha só, você tá vendo? Na tabela das emoções, esse ressoar de 432 Hz, ele tá entre 400 Hz e 500 Hz. 400 Hz é a frequência da razão e 500 Hz é a frequência do amor. Então quer dizer, quando você bate esse sino, bam, 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 você vai expulsar, você entendeu? Você vai expulsar todas as coisas que tiver na frequência abaixo de 432 Hz, que no caso pode ser 20 Hz, vergonha, 30 Hz, culpa, 50 Hz, apatia, 75 Hz, tristeza, 100 Hz, medo, 125 Hz, desejo, 150 Hz, raiva, 175 Hz, orgulho, 200 Hz, coragem, 250 Hz, neutralidade,
310 Hz, boa vontade, 350 Hz, aceitação, 400 Hz, razão. Quer dizer, vai chamar a pessoa a razão. O que um sino batendo a 432 Hz vai fazer? Vai chamar aquela pessoa a razão, você entendeu? Agora eu vou te falar uma coisa para você. Todas as pessoas, quando você toca o sino, a pessoa desperta. Olha aí pra você ver, ó. Por que o padre toca o sino? Quando o padre começa a missa dele, ele não toca o sino para poder afastar. Ele toca o sino para poder afastar todas essas energias, você entendeu? Todas essas energias que estão abaixo de 400 Hz de dentro da igreja dele, antes dele começar a missa dele. O padre, ele toca o sino. O pai de santo, ele toca o sino. O juiz, ele toca o sino. Já observou isso? Que todos eles tocam o sino antes de começar a fazer as coisas dele. Eles pegam o sino, pá, 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 pá. Quando você vai para a escola, o sino, você tá lá lendo, você tá bem absorvido no que você tá fazendo, aí vai e toca o sino, pá, 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 pá. Você vai e desperta. Tá na hora do recreio, você vai pro recreio. Aí você começa a brincar e perde o tempo. Aí vem o sino, pá, 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 pá. Você desperta de novo, você entendeu? A função, a mesma função que um sino tem fisicamente, ele tem espiritualmente, entendeu? O sino desperta a pessoa, o sino, ele tem o poder, aquele ressoar em 432 Hz, ele tem o poder de afastar tudo quanto é tipo de energia ruim, e por isso muitos, você pode ver quase todos, em quase todas denominações religiosas, entendeu? As pessoas tocam o sino. Eu só não sei se o pastor toca o sino. O pastor, eu acho que ele não toca o sino, você entendeu? Porque se ele tocar o sino, o morto vai embora, você entendeu? O morto vai embora, sabe? Se tocar o sino, o morto vai embora, você entendeu? E no caso do pastor, o intuito dele é chamar o morto, você entendeu? Mas mesmo assim, na linguagem dos sinos, você entendeu? Tem também um toque que é para chamar. Você pode ver que todo mundo toca o sino. Na hora que eles começam uma coisa, eles tocam o sino. E isso daí não é uma função somente física, é uma função espiritual também. E agora eu vou te falar para você o mais interessante. Você sabia que existe um cemitério dos sinos? Pois é, onde que tem todos os sinos, todos esses sinos, sabe, sinos nobres, que foi feito com materiais nobres, igual o material de cobre. Na época da segunda treta mundial, você entendeu? Eles abriram um cemitério dos sinos, e tem sinos, eu vou até pôr uma fotinha aqui para vocês poderem ver. Tem os sinos lá, gente, tem sino de tudo quanto é tamanho, sino grande, sino pequeno, porque foi proibido bater o sino, você entendeu? Não pode bater o sino. Aqui, na onde que a gente mora hoje em dia, também não pode bater o sino. Você pode ver, se você bater o sino e alguém te denunciar você vai preso. Eu não sei se você vai preso não, mas você vai arcar com seus atos. Você vai pagar uma indenização, sei lá, alguma coisa assim, é uma infração. Você pode bater a sineta. Sineta você é para bater, você entendeu? Você pode despertar aquele negócio. Mas o sino, só se for pequenininho, se for aquele grandão, bam, 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 que ressoa para todo lugar, você não pode bater. Por quê? Porque nós, hoje em dia, qual é a frequência que nós vivemos? Você entendeu? Principalmente o Brasil. O Brasil, ele está escalonado na frequência do medo. E qual é essa frequência do medo? Aqui, ó. A frequência do medo, ela é 100 Hz. Todas essas músicas que você ouve, você entendeu? Que você ouve no rádio, essas músicas tudo aí, sabe? Elas estão todas em 100 Hz, que é a frequência do medo. Você pode ver que é tanta frequência do medo, que quando a gente liga a televisão, só tem desgraça passando. Por quê? Para poder perpetuar a frequência do medo. Você entendeu? Todo mundo vem perpetuando a frequência do medo. Então, se você é uma pessoa que frequenta denominações religiosas que
que a base dela é o medo, tipo assim, se você não fazer isso, você tá em pecado, vai acontecer isso com você, você vai pro inferno, você quem vai te pegar. Isso aí é a frequência do medo, você entendeu? Você já tá na frequência do medo, você entendeu? Se você frequenta muitos desses lugares, que tem muita gente que tá tudo pautado e tudo baseado na frequência do medo, você entendeu? Se você tocar o sino, de 432 Hz, o que acontece? Quebra a frequência do medo, meu filho. Quebra a frequência do medo, porque ele é 100 Hz, você entendeu? Então, uma coisa que eu acho que um objeto assim interessante para você ter dentro da sua casa é um sino. Mas você tem que saber escolher o sino. Você escolhe um sino ou de ferro mesmo, nada de metal. Um sino de ferro pesado, pode ser pequeno assim, pesado, você entendeu? Ou um sino de cobre, que deve ser o olho da cara, viu, baby? Já vou falando com você já, você entendeu? E aí, quando você vê que as coisas estão indo muito bem na sua casa aí, não sei não, a coisa está indo muito bem aqui não, estou achando meio esquisito, toca o sino, meu amor. Só você tocar o sino, você entendeu? Toca o sino que você vai ver só. Você eleva na hora a frequência, tanto a sua frequência, como a frequência da sua casa, como a frequência de quem escutar, você entendeu? E todas as vezes quando você vê uma pessoa tocando sino, dessas instituições religiosas aí, você pode saber, eles estão limpando o ambiente espiritualmente, por isso eles tocam o sino, você entendeu? Então espero que você tenha gostado, e se você anda sonhando com o sino, é porque você tem que despertar. O sonhar com o sino é isso aí, desperte, acorda. Se você está sonhando com o sino aí batendo é para despertar você, para você acordar. Esse é o significado de sonhar com o sino batendo, você entendeu? Agora, para você saber mais sobre isso, você tem que ouvir quantas badaladas esse sino deu, se foi uma badalada rápida, se foi badalada longa, se foi duas longas, uma rápida, e você procura a tabela da linguagem dos sinos, que lá vai estar falando para você tudo sobre o sino. Então é isso aí, espero que você tenha gostado e até a próxima.